Olá pessoal, tudo bem? Armadilha para Ofélia. Após o sumiço de um quadro da família Portilla, Luís expulsa Ofélia da mansão. Vamos saber o que se passa em mais um capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia. Na antiga casa de Ofélia, Valéria discute com a mãe sob os olhares atentos de Mar, dizendo que ela não deveria afirmar que viveram na miséria, pois recorda que seu pai sempre trabalhou duro para que nada lhes faltasse, ao que Ofélia rebate com desprezo, afirmando que sempre sentiram muitas privações, chamando o lugar de chiqueiro e encerrando a discussão com ironia, para logo se vangloriar diante das filhas de que finalmente conseguiu oferecer a vida sonhada e que agora seriam muito felizes. Na empresa, Camila chega apressada para uma reunião convocada pelos irmãos, querendo saber o motivo da urgência, e é surpreendida quando Arthur e Nicolas lhe mostram provas dos gastos de Mar, chamando a atenção para o descontrole da madrasta. Enquanto ela questiona se o pai tem conhecimento do ocorrido, ouvindo que aquela mulher caipira está dilapidando a fortuna da família, mesmo tentando encontrar uma explicação, Camila se choca ao ouvir que Mar havia pedido a Paula para levá-la à loja mais cara da cidade e se revolta ainda mais quando os irmãos reforçam que as mulheres podem acabar com todos os recursos, levando-a a sair decidida a enfrentar o pai. Na mansão Portilla, Rocio chega e pede para falar com Glória, mas a empregada, confusa, lhe esclarece que Glória não vive mais ali há 2 meses e que, na verdade, a sogra de Luís é Ofélia, deixando Rocio perplexa ao perceber que havia se enganado. Enquanto isso, na rua, Valéria e Mar arrumam a mudança diante da curiosidade da vizinhança, quando Juan se aproxima tentando falar com Mar, mas Ofélia rapidamente interfere, manda o rapaz se afastar e aproveita para insultar as mulheres da vizinhança, gritando que não sentirá a falta de ninguém e que está mais feliz do que nunca. Camila chega furiosa ao pai exigindo explicações, perguntando por que ele a odeia tanto, acusando-o de sustentá-la em condições precárias enquanto dá dinheiro sem limites à nova esposa. Luís tenta argumentar, mas ela insiste que ele esqueceu a memória da mãe ao se deixar manipular por Mar, entregando-lhe um comprovante de compras que a deixa indignada, situação em que Arthur intervém acusando Mar de aproveitar-se dele, até que Luís, cansado, pede cuidado nas palavras, mas percebe que os filhos não aceitam sua defesa. Ofélia, sem esconder o cinismo, faz questão de se despedir da vizinhança com ironia, dizendo que não sentirá falta de ninguém e que guardarão sua lembrança, entrando triunfante no carro de luxo com Mar, cena presenciada por Jacinto, que aproveita para aconselhar Juan, dizendo que conhece bem o filho e percebe que ele sofre pela perda de Mar, lembrando-lhe que nem todos os casamentos são para sempre e que se ele e Camila não são felizes deveriam parar de se enganar, embora Juan tente negar, afirmando que está bem com a esposa, ainda que suas palavras revelem mais dor do que convicção. No escritório, Luís reúne os filhos que, ainda exaltados, o acusam de ter esquecido a mãe deles e de favorecer Mar acima de tudo, questionando por que ela teria acesso irrestrito ao dinheiro enquanto eles vivem ressentimentos, mas ele tenta argumentar que, apesar de suas decisões, jamais colocaria alguém acima dos filhos, explicando que deseja que cada um construa a própria vida sem depender dele, embora seja difícil convencê-los, já que Camila, Arthur e Nicolas seguem acreditando que a madrasta apenas se aproxima por interesse. Enquanto arruma seus pertences, Valéria se emociona diante de um retrato do pai, dizendo em voz baixa que sente dor ao deixar a casa que sempre cuidou, revelando que não havia lhe contado que logo seria avô, mas que o bebê certamente se alegraria com a nova moradia que teriam. Mais tarde, Ofélia observa o quadro de Cecília exposto na mansão e é abordada por Paula, que explica a história da pintura feita em homenagem a Nicolas, mas é interrompida pela provocação de Ofélia, que afirma com crueldade que enquanto aquele quadro permanecer ali, nem Paula nem Mar serão consideradas parte da família, jurando que se encarregará de resolver isso. Na agência, Arthur conversa com Nicolas ainda chocado pelos gastos de Mar, afirmando que nem nos piores momentos de Camila algo semelhante havia acontecido, temendo que Valéria pudesse ser influenciada pelo comportamento da mãe e da irmã, confessando ao irmão seu medo de que, no futuro, ela se revelasse igual a Ofélia, revelando que essa desconfiança sempre minou seu relacionamento. Ao chegar em casa, Luís é recebido por Ofélia que, com ironia, comenta sobre a pintura da falecida esposa, tentando insinuar que a presença do quadro é um fardo para Mar, mas ele a repreende firmemente, deixando claro que se trata da memória viva da mãe de seus filhos e que ninguém, nem mesmo Mar, poderia se opor à permanência daquela lembrança, encerrando a conversa. Após Luís se retirar, Ofélia resmunga sozinha dizendo que se antecipou ao falar do quadro e que não era a hora,
sendo observada discretamente por Paula. No quarto, Mar acaricia a barriga e conversa com o bebê, prometendo que sua vida será muito diferente da sua, que estará sempre ao lado dele e que sua tia Valéria terá uma nova casa bonita onde ele poderá brincar. Mas seu momento de ternura é interrompido pela chegada de Luiz, que a confronta com provas das compras, perguntando como teve coragem de gastar tanto, e embora Mar tente se justificar dizendo que apenas queria coisas novas, ele se mostra decepcionado, destacando a gravidade do que aconteceu. Nicholas conversa seriamente com Arthur, pedindo que ele não desconfie de Valéria, lembrando que não pode permitir que cada situação envolvendo Ofélia ou Mar afete sua relação, e insiste para que ele se pergunte se realmente acredita em Valéria, já que o importante é o que sente por ela, mas ao notar as evasivas do irmão, o pressiona, perguntando o que ele estaria escondendo. Enquanto isso, Mar tenta acalmar Luiz, pedindo que ele não fique bravo e justificando que comprou roupas para se sentir à altura dele, cansada de ser chamada de empregada pelos filhos, mas o patriarca repreende, dizendo que dinheiro não é para ser jogado fora e ela, nervosa, admite que também adquiriu algumas coisas para Ofélia. Arrependida, pede desculpas, prometendo devolver o que for possível e assegurando que nunca mais repetirá aquilo, ao que Luiz pede apenas que seja cuidadosa com o que Paula e os outros dizem, aceitando que ela fique com as roupas desde que cumpra a promessa de não cometer o mesmo erro novamente. Pouco depois, Nicholas insiste com Arthur, querendo saber se ele vê algo em Valéria que os demais não percebem, questionando por que ele sempre fica desconfortável quando falam dela, e Arthur responde que apenas não gosta de discutir assuntos pessoais, negando qualquer desconfiança, mas garantindo que se algum dia percebesse algo errado, o avisaria, o que deixa Nicholas aliviado e mais confiante em relação à irmã de Mar. No quarto, Ofélia encontra Mar abatida e descobre que Luiz se zangou com as compras, mas em vez de apoiá-la, diz que não aceita a culpa, colocando a responsabilidade em Paula que, segundo ela, havia incentivado a ida à loja. Mar, porém, insiste que não podem repetir aquilo e que gastar sem medida não é certo, enquanto Ofélia, com cinismo, diz que esposas de milionários fazem exatamente isso, tentando minimizar o problema e afirmar que os homens sempre reclamam dos gastos como se fosse uma função natural das esposas. Enquanto isso, reunidos, os filhos de Luiz conversam indignados, lamentando a transformação do pai, afirmando que ele já não é o mesmo e que Ofélia e Mar conseguiram manipulá-lo, temendo inclusive que Arthur seja o próximo a cair nas mãos da família Garcia. Apesar das críticas, Arthur defende Valéria dizendo que ela não é como a mãe ou a irmã, mas Camila se mostra decidida a permanecer unida aos irmãos para proteger o que ainda resta, declarando que mesmo vivendo com Juan em condições humildes, prefere isso a conviver com a nova esposa do pai. No mesmo instante, Paula se aproxima de Mar, que desabafa nervosa por Luiz ter reclamado de seus gastos, confessando que não entende como ele soube das compras e suspeitando que Camila tenha descoberto tudo, hipótese que deixa Paula intrigada. Enquanto isso, em outro diálogo, Camila, tomada pela raiva, desabafa com Juan que a estúpida da Mar está aproveitando-se do pai, usando o amor que ele sente por ela para arrancar-lhe dinheiro, e que ainda por cima pediu também para a mãe, gastando juntas uma fortuna em roupas de grife. Inconformada, Camila grita que é a verdadeira filha de Luiz e deveria ser a prioridade, chamando Mar de abusada, aproveitadora, miserável e arrivista, destilando todo o ódio que sente até que Juan, incomodado com o excesso de insultos, pede que ela pare. Mais tarde, Mar segue angustiada com a reação de Luiz, confessando que nunca o havia visto tão bravo e que tem medo de que aquilo prejudique sua saúde, pois entre o estresse do trabalho, as brigas com os filhos e os conflitos dentro de casa, teme que ele adoeça, embora Paula tente acalmá-la, dizendo que o tempo resolverá a tensão, antes de sair para buscar algo para beber. Valéria questiona Nicholas sobre o motivo de ele estar a evitando, e diante da negativa dele, insiste em sua percepção, ao que ele responde que não a evitou e não entende por que ela age daquela forma, mas se for isso que deseja, tudo bem, apenas alerta de que gostando ou não, terão que continuar se vendo e por isso ela precisa mudar de atitude, retirando-se em seguida para o depósito. Mais tarde, ao vê-la com dificuldade, Nicholas oferece ajuda, mas Valéria se mostra teimosa e recusa, repetidamente dizendo que consegue sozinha, até que ao notar seu inchaço, ele insiste e a conduz com cuidado até seu apartamento para aplicar gelo e pomada, pedindo que não resista e que cuide de si, enquanto ela, ainda desconfiada, agradece com estranheza pelo gesto.
Ao mesmo tempo, Camila, dominada pela raiva, desabafa diante de Juan que odeia Mar, dizendo que detesta sua forma de vestir, de falar e de agir, e que odeia também a casa, o bairro, o transporte e até o mercado, até que Juan, incomodado com o excesso de rancor, a interrompe pedindo que pare, lembrando-a de que, mesmo magoada, continua sendo uma pessoa de bom coração, e diante disso ela se acalma, reconhecendo o exagero e pedindo perdão ao marido. Em outro momento, já mais aliviada, Valéria recebe de Nicolas a caixa que havia deixado no depósito e alguns remédios para amenizar a dor, agradecendo novamente pelo cuidado e reconhecendo sua ajuda, embora continue surpresa com a forma gentil e atenciosa com que ele a trata, demonstrando estranheza diante daquela atitude inesperada. Enquanto isso, na casa de Juan, Jacinto e Susana discutem sobre a relação da filha e do genro, observando que Camila e Juan brigam sem parar e que isso não é saudável, ao ponto de Jacinto cogitar que talvez fosse melhor se não estivessem casados, mas Susana o repreende duramente, afirmando que não deve dizer aquilo nem em brincadeira, pois tudo o que deseja é que seu filho seja feliz, e que apesar das diferenças, eles ainda estão se adaptando. Na mansão Portilla, Luiz continua abalado pela atitude de Mar e de Ofélia em relação às compras, e em uma conversa íntima, pede à esposa que entenda que precisa impor limites à mãe, pois não pode permitir que ela se comporte como se tivesse direito sobre suas coisas, advertindo que, quando o filho nascer, Ofélia tentará controlar não apenas a vida dela, mas também a do bebê, e que isso precisa ser evitado. Mar, emocionada, promete a Luiz que não se deixará mais levar pela mãe, aceitando que já é uma mulher e precisa ser respeitada em suas decisões, reconhecendo a importância de manter distância da interferência materna. Pouco depois, Valéria, recuperando-se do incidente, despede-se de Nicolas e retorna ao seu apartamento. Enquanto na mansão Paula estranha ao notar a ausência do grande quadro de Cecília, a falecida esposa de Luiz, iniciando uma conversa com Ofélia e Mar. Paula insinua que foi Ofélia quem articulou a retirada da pintura, mas a mulher nega categoricamente, dizendo estar tão surpresa quanto elas até que, em meio à discussão, Mar confronta a mãe, acusando-a diretamente, ao que Ofélia responde que não tem nada a ver com isso, sugerindo que talvez tenha sido Luiz quem mandou tirar, já que poderia estar decidido a deixar o passado para trás. Mar se revolta, lembrando que o quadro era obra de Cecília e carregava grande valor sentimental para a família, mas Ofélia, sem se comover, afirma que a retirada daquela pintura representava uma vitória para a filha, pois finalmente deixaria de viver sob a sombra da falecida e passaria a brilhar como a nova senhora Portilla, revelando ainda que havia conversado com Luiz na noite anterior sobre isso, convencida de que ele havia refletido e ordenado a retirada. É nesse momento que Luiz entra na sala e, ao perceber a ausência do quadro, se enfurece, acusando Ofélia de ter sido a responsável pelo desaparecimento da pintura, declarando que ninguém além dele poderia ter dado tal ordem, e diante das negativas dela, não acredita em suas palavras e a expulsa de sua casa imediatamente, ordenando que desapareça dali, enquanto Mar assiste, chocada com a gravidade da situação e com a fúria incontida do marido.